O que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: continuar sempre, retornar nunca. O povo de Deus não pode voltar atrás. O povo de Deus tem que marchar, marchar e marchar. O povo de Deus não pode retornar para a velha vida, para os velhos hábitos. O povo de Deus tem que sempre prosseguir adiante, sempre adiante, porque o Senhor, Ele é o nosso general, Ele é quem vai na nossa frente. Então o povo de Deus, ele não pode tutibiar na marcha, eles não podem retornar. O povo de Deus pode parar, o povo de Deus pode acampar, o povo de Deus pode buscar, o povo de Deus pode adorar, mas nunca retornar. Sempre marchar, sempre marchar. Amém? Convido os irmãos que, em primeiro lugar, os que ainda não desligaram seus celulares, que assim faça, que nesse momento fique em adoração, não fique em movimentação. Eu sei que essa é a hora que sempre vem vontade de ir no banheiro, de beber água, de levantar, mas repreende isso e fica sentado para que você receba o melhor de Deus. Amém? Vamos ler a palavra em Deuteronômio, capítulo 1. Vamos ler o versículo 21, o versículo 25, o versículo 27, o 29 e o 36. Vamos fazer uma leitura um pouco saltada aí. Amém? Se os irmãos assim conseguirem acompanhar, amém? Se não, eu vou lendo aqui. Vamos ler primeiro o versículo 21. Amém? Vamos lá então. Eu vou para cá, que aí nós acompanhamos aqui. Quando na terra, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Eis aqui o Senhor, teu Deus, tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Versículo 25. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Versículo 27. E murmuraste nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Versículo 29. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. Versículo 36. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Amém? Amém. Então, persevere em seguir o Senhor. Mantenha-se firme nessa caminhada e nunca volte atrás. Jamais retorne. O povo lá no Egito, no meio da caminhada, mesmo vendo todo o operar, todo o mover de Deus, tirando eles lá do Egito, mesmo assim, no meio da caminhada, eles começaram a duvidar. O povo começou a se enfraquecer. O povo começou a murmurar. Isso não é bom. A gente tem que estar sempre em adoração. Na nossa caminhada, tem que ser uma caminhada de adoração. Os nossos lábios têm que estar em constante adoração. Nós não podemos ficar olhando para as dificuldades, olhando para as batalhas, olhando para os gigantes, olhando para as muralhas e diminuindo o nosso Deus. O nosso Deus é muito maior do que todas essas coisas. Eu trago para vocês aqui uma curiosidade. Carnes Barneia significa lugar santo. Nome dado pelos habitantes originais, determinando o lugar supostamente santo. Então Deus
tinha preparado para o povo de Israel um lugar santo, uma terra santa, uma terra boa, algo preparado por Deus. E era só o povo marchar e tomar posse da terra prometida. Era só o povo entrar dentro daquela terra e habitar nela. Era só isso. Era só isso. Como muitas vezes é assim na nossa vida. Deus prepara para nós um emprego, Deus prepara para nós casamentos, Deus prepara para nós várias coisas, e a gente só tem que continuar. A gente só tem que marchar. Mas a gente começa a olhar só para os problemas, para as circunstâncias, e para de olhar para o nosso Deus. Para a nossa caminhada e quer voltar atrás. Isso não pode acontecer, irmãos. A gente tem que estar sempre indo para frente. Deus tem colocado diante de nós um lugar especial. Deus tem colocado diante de cada um de vocês um lugar especial, um lugar santo, uma terra boa. E vocês têm que tomar posse dessa terra, igreja. Vocês têm que tomar posse dessa terra. Vocês têm que marchar diariamente para tomar posse dessa terra. Como? Adorando. Como? Louvando. Como? Jejuando, glorificando, meditando na palavra. E dia após dia vocês vão perseverando. Dia após dia vocês vão vencendo cada combate, cada batalha. Porque Deus, Ele vai na frente. Deus, Ele vai na frente. Deus, Ele tem preparado para o seu povo, para nós que somos o seu povo, boas coisas. Deus tem preparado para cada um de vocês boas coisas. Vira para o teu irmão do teu lado e diz assim: meu irmão, Deus tem preparado para você boas coisas. Igreja, Deus tem preparado para vocês boas coisas. Porque a gente serve a um Deus bom, a um Deus maravilhoso. A um Deus bom e maravilhoso. E nós que somos o povo de Deus, temos que tomar posse desse lugar santo. Esse lugar que Deus preparou para nós, igreja. Você tem que tomar posse, nós temos que tomar posse. Nós não podemos deixar o inimigo colocar mentiras dentro do nosso coração, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo como nós vemos no texto. Eu não li o texto todo, mas vocês depois podem meditar em casa. Ah, mas o povo é grande demais, mas vai ser difícil. Não, meu irmão. O teu Deus, o nosso Deus, é muito maior do que todas as coisas, do que todas as circunstâncias que nos cercam. E se Ele preparou algo para você, nada, nem ninguém vai ser capaz de impedir que você tome posse do que Ele te preparou. E se Deus preparou para nós coisas boas, nós vamos tomar posse de coisas boas. Deus tem para nós o melhor, meu irmão. O melhor. Deus tem para você o melhor. Melhor é melhor, o nome já diz. Não é mais ou menos. É o melhor. Deus tem para você o melhor. Melhor emprego, meu irmão. Deus tem para você varoa, o melhor varão. Varão, Deus tem para você a melhor varoa. Não é qualquer uma. Não é qualquer um. É o melhor. Espera no Senhor, porque vai ser o melhor. Deus tem para nós os melhores filhos, as melhores filhas. Filhos e filhas abençoados. Que Ele nos concedeu. Junto com a varoa, junto com o varão que Ele nos deu. Filhos abençoados. Deus tem para nós, no nosso trabalho, o melhor patrão, o melhor chefe, o melhor encarregado. Deus tem para nós, no lugar onde Ele nos colocou, os melhores colegas de trabalho. Amém. Só que você vai ter que glorificar, irmão. Você vai ter que dobrar o teu joelho e orar para que Deus opere no teu trabalho, no teu casamento, na tua família, em todas as áreas da tua vida. Quando você começar a entregar, quando você começar a orar, você vai ver Deus agir. Você vai ver Deus agir. Quando eu começo a minha caminhada, falando eu, pastor Luiz, quando eu vou sair de casa para um emprego novo, para algo novo, antes eu já estou orando. Eu já estou orando. Deus,
obrigado por esse lugar que o Senhor preparou. Ele ainda nem preparou nada. Os meus olhos ainda nem viram. Mas eu creio que Ele já preparou. Porque a palavra diz que Ele prepara sempre o melhor. E aí então, eu já começo a orar pelo patrão. Uma pessoa que eu não conheço, mas que Deus conhece. Eu já começo a orar pelos meus chefes e pelos meus encarregados, para que Deus já toque no coração deles para quando lá eu chegar. Eu já começo a orar pelos meus colegas de trabalho, para que eles sejam colegas abençoados. Para que eu, quando chegue naquele lugar, faça diferença. Para que eles vejam algo diferente em mim. Mas para isso há uma postura, meu irmão. Para isso você já tem que ter uma postura diante das tuas batalhas, diante dos teus desafios, diante do lugar que Deus tem preparado para você. Você não pode chegar diante do que Deus preparou para você de qualquer maneira. Você tem que chegar pronto, preparado, para tomar posse do que Ele preparou para você. Com postura de posse. Deus tem para o seu povo e para a sua noiva o seu melhor. Deus tem para nós o melhor, meu irmão. Você não pode sair daqui essa manhã sem botar no teu coração que Deus tem preparado para você o melhor. O melhor. Se você não tem vivido o melhor, você vai viver o melhor. Porque o Deus que a gente serve é o Deus do melhor. Então, meu irmão, não se conforma. Não se conforma com um emprego mais ou menos. Não se conforma com um casamento mais ou menos. Não se conforma com filhos mais ou menos. Não se conforma com nada mais ou menos. Eu não estou dizendo aqui, veja bem, se o seu casamento não está ruim, está mais ou menos, vai procurar outro. Não, irmão. Seu emprego não está bom, vai procurar outro. Não, irmão. Vai orar, vai jejuar, vai ajoelhar o teu joelho, que Deus vai operar, que Deus vai transformar, que Deus vai renovar, que Deus vai fazer tudo novo. Em todas as áreas da tua vida, meu irmão, Deus vai fazer tudo novo. Ele tem para você o melhor. Deus não é Deus de confusão, não. Deus que a gente serve não é Deus de confusão. É um Deus do melhor. Não aceite nada que não seja o melhor de Deus para você. Diz para o teu irmão do teu lado: meu irmão, não aceita nada que não seja o melhor de Deus para você. Diz para o teu irmão: Deus tem o melhor preparado para você. Não aceita qualquer coisa não, meu irmão. Não aceita qualquer coisa. Não aceita não. Não aceita qualquer coisa não, igreja, porque Deus tem para nós o melhor. O melhor. Então o Senhor prepara diante dos nossos olhos maravilhosas oportunidades. Deus coloca diante de cada um de nós coisas boas. Coloca diante de nós as promessas. O que Ele tem preparado para o seu povo. Nos coloca diante do que Ele, o Todo-Poderoso, preparou. O melhor. Ele coloca diante dos nossos olhos. Algo especial. Algo separado somente para os que são seus. Algo somente para a sua igreja. Algo somente para você e para mim, que somos filhos de Deus amados. Então Ele prepara para nós esse melhor. Para nós que somos escolhidos, os quais o Senhor chama pelo nome. O Senhor tem o nome de cada um de nós gravado na palma das suas mãos. Ele conhece você pelo nome, meu irmão, minha irmã. Ele conhece você pelo nome. Tanto amor e tanto carinho que esse Deus tem por nós, que Ele te conhece pelo nome. A gente às vezes anda por aí de trabalho, em lugares, as pessoas não sabem nem o seu nome. Mas Deus sabe. Está gravado na palma das mãos dele. O teu nome e o meu nome. O nome do povo dele está gravado nas mãos dele. E aí começam os problemas, meu irmão. Começam as dificuldades. A gente começa a agir igual o povo de Israel. Então começamos a olhar para as oportunidades, para o que Deus levantou, para o que Deus preparou, para o que Deus colocou diante dos nossos olhos. Nós começamos a olhar para essas coisas. Desejosos e compreendendo o seu melhor de Deus para nós. A gente se depara diante daquela oportunidade, diante do que Deus preparou, e a gente fala assim: realmente é de Deus. É o melhor. É o que eu pedi nas minhas orações. É o que eu apresentei lá na igreja no sábado. É o que eu tenho orado todos os dias na minha casa. E meu Deus preparou. Meu Deus me colocou de frente disso aí. E você desejoso, você vai.
arregaçamos as nossas mangas e vamos. Mergulhamos de cabeça nos projetos novos, no que Deus preparou para nós. Aí vem o problema. Aí começam as dificuldades. Começamos a olhar para as dificuldades. Começamos a achar que nós não vamos conseguir, que nós somos limitados, achando que não somos capazes. Se a gente começa a olhar para o que Deus preparou, diz assim, pensando bem, isso não é para mim. Eu não sou capaz de fazer isso que Deus está colocando nas minhas mãos. Eu não estou pronto. Isso realmente não é para mim. Eu não sou merecedor disso. Começamos a pensar, começamos a olhar para as circunstâncias, para o que está diante de nós, falando assim, eu sou inferior, nós somos inferiores. Eu estou despreparado, eu não tenho capacidade para isso. Para tal coisa. O que eu estou vendo diante de mim é grande demais para mim. Eu não vou conseguir. Então, dificuldade de idioma, é outro trabalho, eu estava acostumado sempre a isso, agora Deus colocou isso. Agora é esse outro desafio na área da minha vida, qual que seja, que Deus tem te desafiado, e você começa a olhar só para as dificuldades, só para os problemas. Iniciamos um processo, meu irmão. Um processo onde os nossos lábios, que são lábios santos, que são lábios formados para adorar, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor, e nós começamos a declarar a nossa própria derrota. O povo de Deus, que tem que tomar posse do melhor de Deus, que Deus tem preparado o melhor, a gente começa a jogar e a declarar derrota contra nós mesmos. Os nossos lábios começam a declarar, dia após dia, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não estou preparado, eu não estou capacitado. Pior ainda, começamos a murmurar e a reclamar com Deus. A gente entra num processo que a gente começa a reclamar com Deus. Deus, eu orei, o Senhor me botou isso, mas eu não sou capaz, o Senhor está me colocando de algo de frente que eu não sou capaz, algo que eu sou inferior para conseguir. Você começa nesse processo aonde você começa a ser um filho rebelde. Nós começamos a ser desobedientes à palavra de Deus. Se nós lemos, se nós cremos, se nós declaramos que Deus preparou o melhor para nós, como é que a gente vai começar a murmurar, a reclamar e a dizer que Deus não preparou o melhor? Começamos a ficar desobedientes à palavra de Deus. Começamos a agir de forma contrária à que Deus tem colocado para que a gente faça. A forma que Deus tem preparado para que a gente marche. Entramos num processo muito perigoso. Um processo perigoso para nós, filhos de Deus. Para nós que temos as promessas de Deus. Nós começamos a deixar a nossa fé ser diminuída. A gente começa a deixar a nossa fé ser minada. A gente começa a deixar o inimigo minar a nossa fé dia após dia. Sabe por quê? Porque os nossos lábios estão dando autoridade e poder para o diabo agir na nossa vida. Porque os nossos lábios foram formados para adorar. Quando você começa a murmurar, quando você começa a reclamar, você começa a se distanciar de Deus. Você começa a tomar distância das coisas que Deus tem para você. Você começa a já não ter a posse daquilo, porque você começa a deixar de lado. Porque você começa a deixar aquilo para lá. Pior ainda, meu irmão, você começa a diminuir o poder e a autoridade do Todo-Poderoso na tua vida. Você começa, nesse processo, a dizer para os seus problemas que eles são maiores do que Deus. E a gente sabe que não é verdade. Quando Davi se colocou diante de Golias, quando ele viu lá o povo todo temendo, que ele viu aquele homem, ele falou, ele é grande, amém. Mas o meu Deus é muito maior. Amém. E é assim que a gente tem que se colocar diante das nossas dificuldades. Está difícil, meu irmão. Está difícil, meu irmão. A peleja está dura. Deus é muito maior do que ela. Deus, ele vai te capacitar à vitória. Deus, no tempo certo, vai te entregar a vitória. Porque o que ele tem prometido para você, ele vai entregar nas tuas mãos.
As promessas de Deus na vida do povo dele sempre se cumprirão. Elas vão se cumprir. Mas não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E esse tempo, meu irmão, tem que ser em perseverança. Esse tempo tem que ser em oração. Esse tempo tem que ser em adoração. Em adoração, meu irmão. Está difícil? Está orando. Está difícil? Está adorando. Está piorando? Está glorificando ainda mais, irmão. É a hora que Deus age. É a hora que você tem que buscar intimidade. É a hora que você tem que se ajoelhar diante dele. É a hora que você tem que ter intimidade e comunhão para Deus, para ouvir o que Deus tem para você. Para você pegar as confirmações do que ele tem para você. E ele vai te dar estratégia, irmão. Ele vai te dar estratégia, minha irmã. Ele vai falar para você como você tem que agir. Faz assim, meu filho, vai por ali, faz assim, ora assim, se prostra desse jeito, e você vai ver ele agindo. Você vai ver Deus agindo. É verdade mesmo. A gente, muitas vezes, nos encontramos como o povo de Israel. Diante de tudo que Deus prometeu, diante de todas as bênçãos de Deus, e a gente começa a duvidar de Deus. A gente começa a murmurar, a gente começa nesse processo. Quem aqui, não é para responder, mas é para pensar no íntimo. Quem aqui já não questionou se vale a pena seguir o caminho do Senhor? Será que vale a pena? Tanta luta, tanta peleja, tanta dificuldade, tanta batalha. Meu Deus, Deus me tirou de onde eu estava para me trazer até aqui, onde eu estou. Nesse sofrimento todo, nessa agonia toda. Era melhor ele ter me deixado lá no Egito. Lá na escravidão, como o povo de Israel fez. Era melhor estar lá. Lá eu era escravo, mas eu tinha comida. Lá eu era escravo, mas eu tinha onde dormir. Agora eu estou aqui nesse deserto, diante desse povo gigante, diante de todas essas dificuldades. Só que você tem que ter no teu coração, meu irmão, o contrário. Deus, ele te salvou e te escolheu. E te preparou o melhor para você. E o que ele tem para você, ele vai te entregar. Então, meu irmão, esse caminho é um caminho que não pode retornar. Você não pode querer voltar para as velhas coisas, para as velhas práticas. Você tem que se manter firme. Porque Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te levantou, Deus te ungiu. E Deus tem promessas na tua vida. E elas vão se cumprir. O teu coração tem que ter essa certeza. Tem que ter essa certeza sempre. O Senhor me separou, o Senhor me ungiu, o Senhor me escolheu e eu vou perseverar nesse caminho. Nesse caminho que é estreito, nesse caminho que é apertado, nesse caminho onde eu tenho luta, nesse caminho onde eu tenho dificuldade, mas nesse caminho onde eu vejo o operar, onde eu vejo o mover, onde eu vejo os milagres de Deus, onde eu vejo as mãos dele me sustentando. Amém. Abre os teus olhos, irmãos. Se você abrir os teus olhos verdadeiramente, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as suas lutas, mas se você abrir verdadeiramente os teus olhos, você vai ver o poder de Deus. Você vai ver o agir de Deus. Se você deixar, se o povo de Deus, a igreja de Deus deixar de ser egoísta e abrir os olhos espirituais, vai ver. Pode ser que não esteja como você quer, como você planejou, mas está sendo como Deus preparou. Está sendo como Deus planejou. E a vitória ele vai te entregar, meu irmão. Porque esse é o Deus que a gente serve. Pois foi o que o povo de Israel começou a pensar. O povo de Israel, mesmo depois de vendo todos os milagres de Deus, tudo que ele fez para tirar o povo dele amado, o povo se encontrou no meio do caminho e falou, era melhor a gente voltar. Vamos voltar. O povo começou a ficar rebelde contra Moisés, contra tudo que Deus estava fazendo, mesmo diante de todos os milagres. Vamos voltar. Lá era melhor. Onde era melhor, irmão? Melhor é onde a gente está. Onde nós somos livres. Onde nós podemos todas as coisas no nome daquele que nos fortalece. Aonde a gente se encontra hoje, aonde as mãos do Senhor estão sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, cuidando do nosso casamento, cuidando da nossa família, cuidando do nosso trabalho, cuidando da nossa parentela. Aonde a gente tem as promessas de Deus,
Lá no Egito não tem promessa de Deus. Lá na tua vida velha não tem promessa de Deus para você. Porque ela não tem as mãos de Deus estendidas sobre a tua cabeça. Sobre a minha cabeça, sobre a cabeça de Deus. O povo de Israel, num processo tão grande de murmuração, desejou não ser mais um povo livre. Ele já não queria mais. Eles estavam livres. Eles tinham saído de toda aquela opressão, de toda aquela escravidão. Era um povo livre e queria voltar. Queria voltar para a escravidão, queria voltar para o Egito, queria voltar para a vida velha, para a velha vida. Deus te chama essa manhã, meu irmão, para caminhar firme e não retornar para a velha vida. Para perseverar, para manter firme. Mantém firme, meu irmão. Mantém firme, minha irmã. Não volta para as velhas práticas. Não volta para o tempo onde você era escravizado. Porque isso é uma grande mentira. As pessoas dizerem lá fora que eles são livres. É mentira. Eles não são livres. Eles são escravizados pelo maligno. Eles vivem em vidas escravizadas, em vícios, em prostituição e um monte de coisas que escravizam eles. Que liberdade é essa? Aonde eles são livres? Se eles não podem fazer o que eles querem, se eles vivem dominados pela carne, pelo pecado, onde muitas vezes a gente vê pessoas que dizem para nós, eu quero parar, mas eu não consigo. Eu quero parar de beber, eu quero parar de brigar com a minha esposa, eu quero parar de ser um homem ruim, uma mulher, eu não consigo, porque ele está dominado, porque ele é escravizado. Nós não, meu irmão. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E quando nós dizemos a Deus, Deus, eu não quero mais ser assim. Muda-me, transforma. E Ele muda, Ele transforma. Quando a gente declara para Deus, Deus, eu não aceito as circunstâncias como estão. Ele vai lá e muda e opera. Como é que a gente vai ter saudade da velha vida? Como a gente vai querer estar lá atrás? Tamanha foi a murmuração do povo de Israel, que eles chegaram a declarar que o Senhor havia retirado eles do Egito para morrer no deserto. E se nós não vigiarmos, muitas vezes a gente faz da mesma forma com Deus. Quando Deus prepara algo novo, a gente começa a dizer para Deus, Deus, por que você não me deixou onde eu estava? Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele tem algo muito melhor para você do que onde você estava. Ele tem algo muito maior do que onde você estava. É por isso que Ele faz o povo de Deus se movimentar. É por isso que ele faz o povo de Deus andar e marchar para novas coisas, para novas terras, para novas bênçãos, para novas possibilidades. O povo de Deus não é um povo para ficar estagnado, parado. Aqui está bom. Não, meu irmão. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo muito melhor para mim. Deus tem algo muito melhor para a igreja dele. Mas para você obter isso, você vai ter que marchar, meu irmão. Marchar. Continuamente a vida do crente tem que ser marchando, meu irmão. Marchando. Marchando, como o povo de Israel, marchando. Para acampar? Amém. Para acampar. Mas no dia seguinte, quando vier o sol de manhã, marcha. Marcha. Marcha para a vitória. Todo dia, meu irmão, Deus te chama para marchar. Marchar rumo às promessas, rumo à terra santa, rumo ao que Ele tem preparado para você de melhor. De melhor. Nós não podemos permitir que o inimigo coloque essas coisas no nosso coração. Você não pode permitir, irmão. Seu coração ele tem que estar blindado para o inimigo, ele tem que estar fechado. Quando esses pensamentos vierem, meu irmão, joga eles por terra. Tinha um amigo meu, um pastor no Brasil, que ele dizia o seguinte, ele dizia que a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Você não pode impedir muitas vezes os desejos, as coisas carnais que vêm. Mas você pode repreender elas e não praticar elas. E muito menos deixar que os seus lábios falem as coisas ruins, os pensamentos ruins que vêm. Há uma diferença muito grande, meu irmão, entre você pensar, entre você agir e praticar.
É algo diferente. Nós somos carnes, nós somos falhos. É óbvio que muitas vezes a gente pensa em coisas ruins. Mas os seus lábios, os meus lábios, os lábios do povo de Deus não podem declarar. Você tem poder e autoridade para repreender. Senhor, eu repreendo esse sentimento, eu repreendo esse pensamento, eu repreendo esse desejo. Caia por terra agora em nome de Jesus. E vai cair, meu irmão. E vai cair. Você não pode deixar sair da tua boca. E muito menos praticar. Deus nos chama todos os dias aqui a mortificarmos a nossa carne e a fazer com que o Espírito de Deus que há dentro de nós, o Espírito Santo, cresça. Como? Alimentando o Espírito Santo e mortificando a carne, dia após dia. O que a palavra de Deus diz? Você é santo? Santifique-se mais, meu irmão. Está de pé, vigia para não cair. Por quê? Porque é um processo diário. Ninguém está pronto. Ninguém está preparado. Todos os dias a gente está se preparando. Todos os dias a gente está se capacitando. Está de pé, irmão. Dá glória a Deus, mas vigia. Vigia. Permanece vigiando, em constante vigilância. Muitas vezes nos encontramos com tanto medo do novo, com tanto medo do que Deus tem preparado para nós, que nós entramos em pânico. É verdade, a gente entra em pânico. Vem um trabalho novo, vem um casamento, onde você viveu uma vida com seus pais, você vai em um casamento, seja o que for, um filho novo que vem, algo novo que Deus preparou. E a gente entra em pânico. E começamos a não enxergar mais nada à nossa frente. A cabeça fica confusa, os pensamentos, você não sabe o que você vai fazer, como você vai agir, você literalmente fica em pânico, fica estático. Eu quero dizer uma coisa para você, meus amados irmãos. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que vai na frente das nossas batalhas. Se Ele te colocou diante de algo novo, Ele vai te capacitar, meu irmão. Ele vai te capacitar, minha irmã. Seja em qual for a área da tua vida. Se você está sendo colocado diante de um desafio, não temas. Não entre em pânico. Somente creia que foi Deus que preparou para você. E que Ele vai te capacitar, que Ele vai te entregar a vitória na mão, que Ele vai te dar estratégia, que Ele vai te direcionar, que Ele vai te dar sabedoria e entendimento. Você só vai precisar marchar. O irmão tem trazido muitas vezes nos louvores, dizendo que diante de muitas batalhas do povo de Israel, Deus mandava ele somente louvar. E as muralhas caíam por terra, os exércitos eram destruídos como grão de areia, só louvando, meu irmão. Imagina quando você tiver intimidade, imagine quando eu tiver intimidade com Deus, de jejum, de oração, de intercessão. O que não vai acontecer nas nossas vidas? O tamanho do agir e do poder de Deus que a gente vai presenciar vai ser tão grande, meu irmão, que vai ser a nossa volta toda. A palavra de Deus diz que é para nós, que é para nossa casa, que é para nossa descendência. As pessoas vão ser tocadas pelo poder e pela unção, pela luz que sai da tua vida, que sai da minha vida. Até o lugar onde a gente mora. O que a palavra de Deus diz? Que nós temos que orar pela nação, pelo povo onde a gente se encontra. Tamanho é o poder da oração de um justo, a ponto de você abrir os teus lábios, orar pelas autoridades de um país, e Deus agir na vida deles, em favor de você e de mim, em favor da igreja dele, em favor do povo dele. Mas tem que ter postura, meu irmão. Tem que ter busca. Queridos, vocês acham que Deus entregou a vida do Filho dele amado para você ser um perdedor? Para você ser um derrotado? Você acha que Deus te tirou de onde você se encontrava, te colocou onde você se encontra, tem te colocado diante de desafios, diante de lugares, para você ser um derrotado? Para você ser um perdedor? Claro que não, meu irmão. Deus, Ele te salvou, Deus te comprou, Ele te libertou para você ser mais do que vencedor, para você poder todas as coisas no nome dEle.
as coisas para você tomar posse do melhor de Deus. Mas é em nome dele, não é com as tuas mãos. Não é confiando em cavalos, em carros de batalha, mas é em Deus, é no Todo-Poderoso, é entregando na mão dele, aonde você for, aonde você estiver, em qual batalha, em qual circunstâncias, aonde você se encontrar, é glorificando, é exaltando, é engrandecendo, é entregando nas mãos do Todo-Poderoso e dizendo a ele: Senhor, eu dependo de ti, Pai. A minha provisão, o meu sustento vem de ti. É o Senhor que me mantém de pé. É o Senhor que me direciona. É o Senhor que vai na frente. Ele vai te fazer mais do que vencedor. Ele vai entregar o melhor para você. O melhor. O melhor. Nesse sentido eu sou teimoso. A minha filha diz às vezes: pai, você tem que aceitar. Você tem que aceitar, pai. Eu digo: eu não aceito. Eu não aceito porque eu tenho as promessas de Deus na minha vida. Eu não aceito, porque se isso não é o melhor de Deus para mim, eu não aceito. Se eu não estou vivendo o melhor, é porque eu estou falhando em alguma coisa. Algo eu tenho que consertar, algo eu tenho que fazer com a minha aliança com Deus para que eu tome posse do melhor. Eu não posso aceitar. Você não pode aceitar. O povo de Deus não pode aceitar vivendo mais ou menos. Se Deus tem para nós o melhor, como é que você vai viver no mais ou menos? Se Deus é um Deus de vitória, um Deus de conquista, um Deus que prometeu para você um lugar santo, como é que você vai viver no mais ou menos? Como é que eu vou viver no mais ou menos? Como é que a igreja de Deus vai viver no mais ou menos? Mais ou menos bom, mais ou menos intimidade com Deus, mais ou menos crente, mais ou menos não existe, meu irmão. O que existe na vida do crente é postura. O que existe na vida de crente é Deus, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus de conquista, Deus de vitória. E é isso que Ele tem para você. Deus nos criou, Deus nos formou para sermos mais do que vencedores. Amém. Diz para o teu irmão do teu lado: Deus te criou e Deus te formou para você ser mais do que vencedor. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Você imagina o que é mais do que vencedor? Tem lá o pódio. Primeiro, segundo, terceiro, você está aqui. Mais do que o primeiro. Porque a palavra diz que você é mais do que vencedor. Então, vencedor para você é pouco, meu irmão. Vencedor para mim, vencedor para a igreja de Deus é pouco. Você é mais do que vencedor. Deus tem o melhor preparado para você. Amém? Tome posse das promessas de Deus para a sua vida. É isso que eu quero deixar para vocês essa manhã. Tome posse. Não se conforme com as circunstâncias. Não aceite na sua vida derrota. Não seja conformado com mais ou menos. Deus tem preparado para você o melhor. Deus tem preparado para você o melhor. Qual área da tua vida que não está sendo melhor? Começa a orar, meu. Começa a buscar. Começa a clamar. Começa a declarar o mover de Deus. Começa a declarar o agir de Deus. Começa a declarar a vitória. Que Deus vai agir. Que Deus vai fazer. Mas é com orações que andem em conformidade com a palavra do Senhor. Porque Deus não ouve oração que não está em conformidade com a tua palavra. Você tem um problema com o teu chefe? Não vai adiantar você dobrar os seus joelhos e se colocar diante de Deus. Deus, mata ele, leva ele. Não. Isso Deus não vai fazer, meu irmão. Mas se você dizer: Deus, abençoa ele. Deus, dá a ele uma promoção. Deus, transfere ele para uma multinacional, internacional, onde ele vai ganhar o dobro. Aí Deus vai fazer. Aí você vai se livrar daquele chefe que está ali no teu caminho. Aquele colega de trabalho que te perturba dia após dia. É só orar pela vida dele. Senhor, prepara o melhor de Deus para ele, Senhor. Amém. Deus, toca no coração dele para ele se converter. Aí você vai ver Deus agir. Daqui a pouco ele vai virar encarregado, vai virar chefe, vai ser uma bênção na sua vida. Mas você tem que orar. E as tuas orações, a oração do povo de Deus, tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Anda em conformidade com a palavra de Deus e você vai tomar posse do melhor de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Vamos agora partir para o momento da Santa Ceia. Convido aos diáconos, convido